A palestra de hoje está sob responsabilidade ao 24º CEU e ao UMEV, União Municipal Espírita de Valença. A nossa amiga Denise Corrêa será a palestrante de hoje, que falará sobre o tema Jesus e a Nova Era. Antes de nossa prece inicial, teremos uma harmonização musical. Logo após a harmonização, teremos a oração inicial com o nosso amigo Gilberto, representante da UNEP. Aprendiz de Tia Marisa. Valença, Rio das Flores, Miguel Pereira. Em primeiro lugar,
Nós vamos pedir a Deus e a Jesus que possa estar intuindo nossa irmã Denise Correia, que fará a palestra de hoje, que ela possa estar sendo intuída nos melhores propósitos, que ela possa desenvolver da melhor maneira possível o seu trabalho. Na prece, eu vou pedir licença para contar uma historinha para que nós possamos estarmos cada vez mais ligados nesse momento agora de pandemia, que nós possamos estarmos cada vez mais próximos a Deus, que possamos fazer que nem o pai fez com o filho, quando questionado pelo filho do tamanho de Deus. Levou seu filho até o quintal, olhou para o céu, passava um avião, e ele disse: meu filho, olhe para aquele avião, é o tamanho de Deus. E o filho disse para o pai: pai, muito pequeno, não sabia que Deus era tão pequeno, daqui de longe me parece pequeno. O pai pegou o filho, colocou no carro e o levou até o aeroporto. Chegou bem próximo, tinha um bode daqueles bem grande, e disse ao filho: e agora, meu filho, qual é o tamanho de Deus? O filho se espantou: mas Deus é tão grande, tão enorme, eu nem imaginava. Aí o pai disse para o filho: meu filho, o tamanho de Deus depende da nossa aproximação com Ele. Então, que nós possamos, meus irmãos, todos nós nesse momento, estarmos cada vez mais próximos de Deus, para sentir a sua ternura, o seu amor, o seu carinho conosco. E que nós possamos também, depois da palestra, sair daqui com reflexões a respeito do assunto para o nosso crescimento espiritual. Que assim seja. Olá, amigos. Gratidão imensa por estar aqui nessa 60ª Semana Espírita de Valença, Rio das Flores e Miguel Pereira, com um tema tão interessante, tão atual, tão transformador, como observar a perspectiva espírita de todas as questões que nós estamos vivenciando nessa transição para a nova era. Trouxe a figura do Mestre, cuidando do planeta Terra, que é o que nós necessitamos hoje pensar, que tudo está em suas mãos e que Ele imaginou e sustenta até hoje tudo o que nos acontece segundo a vontade de Deus. Confiar é a mensagem. Confiar que Ele cuida de nós. Trouxe aqui alguns questionamentos, algumas perguntas que eu me fiz para entrar efetivamente no tema e que achei interessante compartilhar com vocês. Pensar sobre o que prometia Jesus na época em que ele veio à Terra. E pensar sobre a nossa situação hoje. O que será preciso para que a nova era, o reino de Deus, a mensagem pura vinda do Cristo, faça parte do nosso dia a dia, da nossa experimentação como espíritos aqui encarnados. Pensei em trazer também sobre o que nos dizem os espíritos, o que eles já nos adiantaram a respeito do que poderíamos passar. E de que falavam também as profecias, vários profetas, tanto da Bíblia quanto de outros lugares, que nos adiantaram sobre a nova era, a era de paz, de luz, de harmonia, que virá sobre a Terra. Pensei também em como será a nova era. Se temos indícios na doutrina espírita, se temos algum espírito que nos conta como será daqui a alguns anos.
E também sobre outros orbes, se temos notícias disso, se já aconteceu em outros orbes, e como aconteceu, e como ficou realmente estabelecido a vontade de Deus nesses planetas. E aonde estamos agora e como fazemos para nos adequar. Como a doutrina espírita pode nos auxiliar para nos adequarmos à nova era. Então, o que pretendia Jesus? O que ele trazia para nós nessas suas mensagens iluminadas, nas suas histórias? O que ele pensava quando caminhava entre os homens simples, falando, contando sobre o reino de Deus? Como seria esse reino? Para aqueles homens simples que vivenciavam as lutas de disputa pelo pão, de disputa pela vida, de uma forma muito dura, muito ainda primitiva. Essas pessoas que não compreendiam se Jesus fosse falar exatamente do que é essa transformação interna de plenitude divina, como nós hoje alcançamos por meio da psicologia, por meio da filosofia, por meio da doutrina espírita, com conceitos adiantados da ciência. Não tinha como explicar para eles. Então ele disse a partir do que eles poderiam entender. E ele fala de um reino de Deus. Uma expressão que para eles remetia a um lugar, ou uma situação, uma civilização, mas que na verdade Jesus compunha esse cenário desse reino como sendo algo de profunda paz, para que eles pudessem compreender que nesse reino haveria a comunhão com Deus. Então, quando ele nos ensina a orar, ele pede a Deus que venha a nós esse reino. Então, muitas pessoas pensavam que ao desencarnarem chegaria ao reino dos céus, uma espécie de paraíso, uma espécie de lugar físico para onde as almas seriam encaminhadas. Mas Jesus, quando ora, ele pede que venha a nós o reino de Deus. Que o reino dos céus, essa condição de vivenciar esse estado superior de consciência e alcançar o que é a plenitude divina, estando aqui na Terra. Então, nesse momento da nossa evolução, podemos compreender que a maioria dos homens alcançará, em pouco tempo, esse estado que prometia Jesus, esse estado interno, essa plenitude divina, para que possamos caminhar como o planeta que caminha para a regeneração e também como humanidade que caminha para o aperfeiçoamento. E aí são várias as falas do mestre em que vemos ele tentando explicar aos homens simples o que seria o reino dos céus, o que seria o reino de Deus. Nas bem-aventuranças, ele começa falando a respeito dos pobres de espíritos e que eles seriam os donos, né? Seriam os herdeiros, seria deles o reino dos céus, daqueles pequeninos, daqueles humildes, daqueles que tivessem o coração manso e puro. Ele fala que o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente num campo, é aquele que cultiva internamente a sua própria busca, o seu próprio aperfeiçoamento. O reino dos céus é como um grão de mostarda, não é algo tão ínfimo, tão pequenininho, mas que pode crescer, né? Alguém plantou em um campo. O reino dos céus é um tesouro escondido, é que ele fica procurando no seu terreno onde estará o tesouro escondido, e quando encontra, né, esse tesouro, sabia que ele estava lá em algum lugar, mas não tinha ainda encontrado. Então essa busca nossa, como seres humanos, é uma busca de muitos anos, muitas encarnações, onde nós vamos passando a cada dia e buscando esse tesouro dentro de nós. E ele diz também que quem se faz humilde como uma criança é o maior no reino dos céus, aquele que se coloca na condição humilde, como se fosse uma criança. Qual a mudança que Jesus veio propor para nós? Qual a mensagem dele
mais sublime é a lei de amor. Ele veio trazer à Terra essa experiência para o homem. Ele veio comprovar que é possível amar a todos indistintamente, que é possível amar de forma incondicional, que é possível distribuir amor a tudo que é criação de Deus, não só, né, ao que nós pensamos, aqueles que são os nossos familiares, aqueles que estão juntos de nós, aqueles com quais nós devemos respeito, consideração, mas não, ele veio distribuir amor a todos os seres vivos e a tudo que havia ao seu redor, com o seu brilho luminoso de governador e de guia da humanidade. Então, ele veio nos mostrar que era possível abrir o nosso coração e irradiar essa luz, que é a luz do Pai, em direção a todos aqueles que nos buscam. Então, essa é a principal mensagem do Cristo. Está em todos os seus textos, em todas as suas falas, está em toda a sua postura e toda a sua vida. Ele nos recomendando a lei do amor. Porque a Terra é um local propício para que o amor venha se aflorar no coração humano. Os espíritos que vêm à Terra vêm com esse propósito de distribuir o amor, de descobrir o amor dentro de si, de aprimorar-se por meio do amor. Então, esse era o seu principal legado. Ele nos deixa a lei do amor. Mas para isso acontecer, para esse reino dos céus ser parte da nossa vivência humana, para que a lei do amor possa fluir em todas as pessoas, o que é preciso acontecer? Nós sabemos, porque tem várias profecias, vários profetas e pessoas que falavam a respeito do que a Terra precisava passar. E sabemos que antes da nova era acontece a transição planetária. Então, há alguns anos, já desde 1912, mais ou menos, 1910, começamos a ouvir falar sobre essa transição planetária. E não sabíamos exatamente o que era a transição planetária. Sabíamos que tínhamos previsões horríveis de apocalipse, de morte, guerra, pestes, mas não sabíamos como seria isso. E acaba que, nessa vivência que nós estamos tendo, da pandemia do Covid, nós estamos tendo de nos buscar internamente, na solidão do nosso pensamento, nos vivenciar essa experiência virtual, né? Começamos a experimentar o reino espiritual por meio do ambiente virtual, porque tudo que nos acontece hoje, nós não podemos fazer por interação humana, pelo calor humano, pelo abraço humano, pelo aconchego humano. Nós temos de fazer por meio da tela, por meio da rede, por meio da distância. Então, a nossa principal lição de recolhimento nesse ápice da nossa transição planetária é essa parada que o mundo precisou dar para repensar. Todas as pessoas no mundo todo estão repensando quem elas são, quais são suas prioridades, o que elas podem fazer com o seu tempo. Então, essa pandemia veio nos mostrar a possibilidade de fazermos de forma virtual, que é um ensaio para nós fazermos em forma espiritual, que é um momento inicial para o não tangível, para conseguirmos uma interação com pessoas de forma distante, mas unidos apenas em pensamento, unidos apenas pela fé, unidos pelo mesmo ideal. Então, é o que nos traz a notícia que nós temos da pandemia. Mas são outras histórias que nós já temos desde 2010 e até antes, né, de acontecimentos no nosso mundo que as pessoas param e alguns grupos já estavam mobilizados para prestar atenção se era isso o início do apocalipse, né? Ondas gigantescas, terremotos, coisas que nos acontecem, né? Quase limiar de guerras, que nos acontecem e que todos começam a pensar. É o momento da transição, é o momento da mudança, é agora que vai começar. Então, temos a certeza de que essa situação de nós usarmos máscara, né, está nos deixando muito mais voltados
para dentro de nós mesmos, muito mais introspectivos, muito mais atentos ao que somos e ao que fazemos no planeta Terra, o nosso papel como seres humanos, a nossa responsabilidade com o planeta, deixando de ser o filho pródigo, aquele que esbanja os bens do Pai, e passando a assumir a nossa responsabilidade de que precisamos usar com consciência, de que tudo que tem na Terra não é só nosso, mas de toda a criação planetária, de todos os animais também, de todos os vegetais que têm direito à vida. Então, isso é a nossa principal responsabilidade como seres humanos. E isso aqui começou a acontecer a partir desse movimento de introspecção, o qual chamamos transição planetária. Então, são vários os eventos que nós vemos já falados por alguns dos profetas da antiguidade e que nos trazem, essas orientações sobre o que acontece nesse momento de transição. Então, João Evangelista nos fala no Apocalipse, no texto do Apocalipse. Quem não leu, dê uma folheada lá na Bíblia para ver se percebe, ele pega no texto, na simbologia do texto, a transformação a qual o planeta precisaria passar e a qual todas as pessoas ali, todos os espíritos encarnados sofreriam com esse momento decisivo, que pensava-se seria um juízo final realmente, mas pelo texto a gente vê que são estruturas mostradas ali, simbólicas, e que vêm diretamente falar ao que hoje nos acontece. Temos também no evangelista Marcos, profecias de Isaías e Enoque, as histórias do calendário maia, que terminaria em 1912, as profecias famosas de Nostradamus, e vários outros que nós vemos, Edgar Cayce, todos estão citados por Manuel Filomeno de Miranda, no Transição Planetária, todos estão citados lá, e são textos assim que remetem ao o que vai acontecer neste momento, que antecede a nova era, no que vai ser depurado no planeta Terra, no que é preciso acontecer para que o planeta Terra se depure, se renove e seja transformado para acolher a nova era, para acolher os novos espíritos, para conseguir alcançar um nível de mental e emocional, de consciências que estivessem mais adequadas àqueles irmãos superiores, aqueles irmãos mais velhos que sempre estão conduzindo a humanidade terrena, que sempre vêm nos auxiliar quando nós solicitamos por meio da nossa oração. O que entender das palavras, os tempos são chegados? Não sentis que como vento sopra sobre a terra e agita todos os espíritos? O mundo se acha na expectativa e como que presa de um vago pressentimento de que a tempestade se aproxima. Está em Obras Póstumas de Allan Kardec. Então a gente tinha e tem ainda, esse sentimento, parece que há algo diferente no ar. Parece que estamos pressentindo, que nós estamos sentindo aquela vibração que vem no vento, como se fosse soprada para nós. Não é nada concreto, não é nada que possamos dizer, foi isso que aconteceu, mas que vários acontecimentos, várias coisas, sutilmente nos tocam e nos deixam essa sensação de que está mudando, está começando a mudar, que algo na Terra está melhorando, que tudo isso que está acontecendo não é em vão, tudo isso não é à toa, nem a pandemia, nem a tsunami, tudo o que acontece é por um motivo maior, não é uma causa e efeito, é porque são chegados os tempos, é porque é a hora do planeta evoluir, é porque a hora da regeneração está chegando. E quanto mais se aproxima a regeneração, quanto mais nós também sentimos essa expectativa.
aumentando, né, de acolhermos a nova era, de vivenciarmos a nova era. O que nos dizem os espíritos? Em A Gênese de Allan Kardec, nós separamos um trecho do Espírito Arago. A humanidade chegou a um período de transformação. A Terra tende a se elevar na hierarquia dos mundos. Nessas palavras, a execução de uma das grandes leis fatais do universo, quanto às quais se quebra toda a má vontade humana, né? Todos aqueles que estão ainda indecisos na evolução. Não sei se é agora, eu vou deixar para a próxima encarnação, eu não sei se eu quero isso. Todos esses que estão indecisos, e que ele chama ali de má vontade humana, né? Todas as nossas questões internas, as quais nós não queremos resolver, queremos deixar para depois, queremos resolver isso na próxima encarnação, tudo isso está sendo mostrado, está sendo revelado de uma forma assustadora, que nós estamos tendo de ver a nós mesmos, ver ao próximo e ver o nosso mundo de uma forma clara. Isso está errado, não pode mais acontecer no nosso planeta. Mas que para isso seja claro, para que todas as consciências, a maioria das consciências, entrem num acordo sobre o que pode e o que não pode acontecer no planeta, é preciso chegar às vias da abjeção, né? Você olhar para aquilo já com um asco, já olhar para aquilo com uma indignação muito grande. E é preciso ser revelado ao mundo. Por isso, estamos vendo tantas coisas diferentes. Estamos vendo tantas pessoas que pensam de forma diversa e essas coisas surgindo claramente nas redes sociais, nas mídias, e estão claramente propostas no nosso mundo, sem esconder, né, nas sombras que a Terra até hoje vem fazendo essa sombra, né, vem escondendo. Então, mais um trechinho. A geração futura, formada de elementos mais depurados, se achará possuída de ideais e sentimentos diversos da geração presente, que se vai a passo gigante. Então, à medida que os espíritos forem se renovando, foram desencarnando e reencarnando, virão espíritos mais conscientes para o nosso planeta, mais depurados. E aqueles que passaram pela última vez pela encarnação e mesmo assim não tomaram a emenda necessária, não se interessaram, não quiseram, ou estavam de má vontade, né, como diz o texto, sem enxergar suas próprias dificuldades, sem querer colaborar com a maioria da humanidade, sem querer se predispor a abrir-se para o que é mais importante da transformação humana, que é a edificação do amor dentro do coração. Então, esses serão, de alguma forma, elementos depurados da Terra. Serão aqueles, né, que serão afastados do nosso planeta. Ele, o planeta Terra, chegou a um dos seus períodos de transformação, em que de orbe expiatório mudará para planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos, porque nele a lei de Deus imperará. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nesse trecho também vemos, né, que é chegado o tempo, é a hora da transição, da mudança, e a hora de que nós precisamos nos preparar para a nova era. Jesus nos dizia para mantermos a vigília interna, para mantermos a oração interna, para não cairmos em tentação e para tomarmos conta do que é nosso, né? O nosso coração, o nosso pensamento, a nossa palavra, tomarmos conta daquilo que nos pertence e que é doado por Deus. Para nessa conta que nós damos de nós mesmos, podemos estar mais conscientes diante das transformações que a Terra passará. Então, não são períodos fáceis, são períodos difíceis, porque toda mudança, ela vem com uma grande destruição, né? Imaginamos, então, que uma casa está velha e que é preciso fazer ali uma reforma ou fazer uma nova construção. Então, primeiro é preciso quebrar tudo. Se há uma infiltração, está vazamento, você tem que quebrar a parede. Se acontece um campo, por exemplo, um campo onde será feita uma plantação, onde foi feita uma plantação, e você quer semear novamente, ou quer semear para frutificar, você vai ter em primeiro, né, de arar o campo, e aí vem a destruição,
vem a foice, vem a faca, vem a poda, vem o corte. E é por isso que nós passamos hoje por esses momentos. É preciso separar aquilo que não cabe mais num planeta novo, num planeta regenerado, onde aqui os homens serão ditosos, né? Porque a lei de Deus, o reino de Deus será instalado dentro de nós. A maioria dos homens vivenciará esse estado de comunhão com Deus. A maioria dos homens entenderá plenamente a mensagem do Cristo de amor. E é preciso confiar que essa mensagem que ele nos trouxe e que essa luz que ele é e nos propõe sustenta todo o planeta. Na palavra mesmo dele, e todo aquele que crê em mim, né, viverá. Todo aquele que beber a água da vida não terá mais sede. Então, é preciso crer, confiar na palavra do Cristo e ter essa certeza interna, mesmo sem entender a maioria das coisas que acontecem no planeta, mesmo sem entender conscientemente qual é o objetivo desse recolhimento que nós estamos vivendo, qual é o objetivo dessa transição, como que nós vamos passar por isso, se todos nós estaremos na nova era. Sem entender como isso funciona, é preciso confiar no Cristo. É preciso saber que Ele está no leme do barco, que Ele comanda a transformação e que é dele que parte a lei da destruição, para que depois venha se edificar a nova era, construir as bases sólidas da nova casa, semear as sementes puras das frutas que serão então consumidas pelos homens. Então, é preciso fazer esse movimento de erguer as mãos, buscando o Cristo, buscando a luz divina, buscando estarmos integrados com o que é espiritual, reservando durante o nosso dia um momento de oração, reservando na nossa própria casa, convidando a esses irmãos maiores, a esses nossos espíritos protetores, a esses mentores para que venham e estejam conosco, dando-nos força, perseverança e dando-nos confiança. De que falam as profecias? Então, nós vemos no livro Transição Planetária, de Divaldo Franco, né, a psicografia de Divaldo Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. E já um livro de 2010, assim que aconteceram as ondas gigantescas, né, as tsunamis, e começaram a ficar mais em voga. Então saiu esse livro com a causa da transição planetária. Então, desse livro separei uma fala do Dr. Artêmio Guimarães, quando ele está recepcionando o espírito de Francisco de Assis, e antes de Francisco tomar a palavra e orar para o Cristo, o doutor Artêmio fala sobre essas transformações e fala sobre as profecias. Então, todas as profecias, diz ele, afirmam que surgirá um mundo melhor, terras onde manarão leite e mel, paraíso de luz e beleza, o reino dos céus na terra mesma. Então, as profecias, apesar de passarem pelos momentos de catástrofe, de cataclismos e de dores, ao final delas, explicam que a Terra será transformada num lugar de beleza e de luz. Então, é a esperança dentro do nosso coração. Então, essas palavras, elas vêm trazer a todo homem de boa vontade, que está fazendo o seu trabalho interno de transformação, está buscando autoconhecer-se e autoaprimorar-se, todo aquele que tem o Cristo como parte do seu dia a dia, orando para Ele, confiando que Ele está liderando essa transformação, todo aquele que tem essa fé, ele vai estar consolado por meio dessas palavras, né, que a terra haverá esse paraíso de beleza e o reino dos céus dentro de nós e no nosso planeta. Como será essa transição? Então, o mesmo espírito Dr. Artêmio Guimarães continua nos falando alguns indícios a respeito de como será essa mudança, né?
Então, ele diz que o organismo físico experimentará modificações especiais. Libertar-se-ão de órgãos desnecessários, mantendo formas gráceis e leves. Então, já temos visto no nosso mundo uma busca incessante pela manutenção da leveza nos corpos, na alimentação, na transformação de tudo que nós somos. Já temos visto este movimento, porque não vai caber no nosso mundo as práticas muito antigas, né, do nosso aparelho digestivo e que vai conseguir conceber a energia a partir dos alimentos muito pesados. Então, ele vai sofrer uma transformação. Então, acredito que o que ele diz aí, isso já é a interpretação minha, né? Esses órgãos desnecessários serão relativos aos sistemas mais básicos do nosso corpo digestório, né? Até mesmo o sexual. Então, serão feitas transformações para que os novos corpos que virão possam abrigar melhor os espíritos mais iluminados que reencarnarão na Terra. Então, é preciso fazer essa transformação e ela é sutil, mas é significativa. Não vamos pensar que amanhã, né, já vão começar a nascer crianças com aparelho digestivo diferente. É uma evolução aos poucos, né? Tudo lentamente, mas vai acontecer e vamos nos tornar formas mais gráceis e mais leves, mais sutis, né? Imaginando que o nosso corpo vai se adaptar a esse novo perispírito que será a transformação humana. E ele continua: os irmãos geradores de conflitos, os arruaceiros, por sintonia vibratória, transferir-se-ão para outro planeta, cuja psicosfera seja compatível com as suas condições, quando aplicarão seus conhecimentos tecnológicos para auxiliar seus habitantes. Então, isso é da lei. Aqueles que tiveram as chances no planeta Terra de se renovarem, se transformarem e de viverem de acordo com a lei de Deus e que não fizeram esse trabalho interno, serão separados e encaminhados para outros orbes. Porque aqui, né, só podem ficar aqueles que estiverem em melhores condições. Então, os arruaceiros, né, aqueles que gostam de gerar conflitos, esses serão retidos nas zonas astralinas para não reencarnarem mais e conduzidos a outros orbes. Peraí, mas isso já aconteceu, né? Antigamente nós já vimos isso. Aqui nós temos uma questão do Livro dos Espíritos, 55, onde Kardec pergunta aos espíritos e os espíritos nos explicam sobre essa questão de outros globos e outros orbes, né? São habitados todos os globos que se movem no espaço? E os espíritos respondem sim. E o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Então, existe essa transformação humana e em outros orbes isso funciona de uma forma muito melhor, né? Como vemos ali, o homem terreno está muito longe ainda de alcançar essa perfeição. Então, acontece em outros orbes de serem mais evoluídos que a Terra. E também, como tudo, né, vemos que há também outros que estão em atraso de desenvolvimento. E nesses outros globos é que para lá serão encaminhadas as pessoas. Então, temos notícias de outros orbes onde houve esse processo, onde houve transição planetária e onde se instaurou a nova era. Será que nós temos notícias disso na literatura? O livro A Caminho da Luz nos fala sobre essa constelação de cocheiro, cabra ou capela, né? Onde havia milhões de espíritos rebeldes que dificultavam a evolução daqueles mundos. Então, havia esse movimento de transição planetária para instaurar-se a nova era, e aqueles que estavam atrasando ou dificultando o processo foram retirados dali. E aí as comunidades diretoras do cosmos, né, que trabalham em nome de Deus, as forças espirituais, os espíritos iluminados, aqueles que coordenam todos esses processos, deliberaram abrigar esses espíritos aqui na Terra. Eles viriam para cá
por acolhimento, mas eles, em contrapartida, eles ofereceriam ao povo da terra, né, os espíritos que estavam aqui, esse aprendizado e impulsionariam o progresso e a evolução, porque estavam lá mais adiantados do que a terra. Não estavam atrasando lá, mas aqui eles iriam adiantar, iriam ajudar ao crescimento da terra. E Jesus recebeu os infelizes que vieram promover um novo ciclo evolutivo na terra. Jesus os recebeu de braços abertos e eles vieram para cá reencarnar e trazer o impulso evolutivo que a terra necessitava. Mas agora, mais uma vez, né, vemos que essa questão no cosmos se propõe. Agora é a vez da Terra evoluir, é a vez da Terra passar para um mundo regenerado. E mais uma vez vai ser feita essa escolha entre aqueles que podem ficar e aqueles que precisam partir. Então, nós não sabemos, na nossa jornada evolutiva, se estávamos nessa leva que veio para a Terra, já atrasados de outros orbes, ou se já estávamos aqui. Então, no nosso processo reencarnatório, nós não temos notícias se fazemos parte desses ou daqueles, né? Mas a toda a humanidade que aqui está tendo uma nova chance de ser, dessa forma, transformada pela lei do amor. Então, amorosamente, o Cristo acolheu a todos aqueles que vieram para a Terra e trouxeram esse impulso de transformação, trouxeram tecnologias diferentes e isso gerou essa diversidade que nós vemos hoje aqui, né, de pessoas tão diferentes e que convivem aqui na Terra. Então, essa é o nosso momento atual, né, como nós estamos hoje. Nós estamos no momento de transição. A época atual é da transição, os elementos das duas gerações se confundem, colocados no ponto de intermédio, a partida de um e a chegada de outro. Então, as alterações se observam de natureza moral, convidando o ser humano à mudança de comportamento para melhor, alterando os hábitos viciosos, a fim de que se instalem os paradigmas da justiça, do dever, da ordem e do amor. Então, aqueles que ainda trazem os hábitos viciosos precisarão mudar de hábitos rapidamente. Então, a gente vê que a Terra está se transformando e que já lá em 1868, quando esse texto, né, foi escrito em A Gênese, ele já nos alertava sobre esse compromisso da humanidade com o aprimoramento, sobre o progresso que viria. E, infelizmente, a lei, né, da transformação, ela vem por meio de cortes, ela vem por meio de ajustes, ela vem por meio de catástrofes ou cataclismas ou epidemias. Então, nós estamos no meio desse processo, a caminho da nova era. E aí, como estamos, né, na moda e ver as curvas da evolução, os gráficos em curva, né? Então, a fase da expiação e provas já em declínio e o período de transição onde há a maioridade do homem, onde ele assume com consciência quem ele é e o seu papel diante do mundo, as suas responsabilidades diante do mundo e diante de todos os outros seres que estão abaixo dele na criação da Terra. E entra finalmente na fase da regeneração. Somente aqueles que tiverem a maturidade espiritual de se assumirem como co-criadores divinos, né, como aqueles que participam da criação de Deus, ajudando os que estão mais atrás, né, os animais, os vegetais e toda a ambiência que é do planeta Terra, somente esses terão a maturidade de consciência para se tornarem regenerados junto com a Terra. Mudanças de ordem moral. Então, o principal que Allan Kardec nos diz é que haverá essa mudança de ordem moral. Então, havendo chegado o tempo, grande emigração se verifica. Então, havendo chegado o tempo, então chegou a hora, chegou a época dessa transformação, chegou a hora de que a nova era venha para a Terra. A grande emigração se verifica a dos que praticaram o mal pelo mal.
então eles serão encaminhados para outros órgãos, os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos, porque senão ocasionariam de novo perturbação, confusão e constituiriam obstáculo ao progresso. E aí mais para frente ele diz, serão substituídos por espíritos melhores, que farão, reinem em seu seio a justiça e a paz. Então aqui na Terra não poderão ficar, mas outros espíritos mais adiantados, outros melhores, outros mais evoluídos, virão para cá para fazer parte da humanidade terrena. Então a nossa transformação interna vai ser mais uma vez impulsionada por aqueles que estão um pouquinho mais adiantados que nós, agora de forma moral, não mais apenas tecnológica. Então, espíritos melhores moralmente. Então, essas mudanças de ordem moral, acontecerão no nosso mundo por conta desses espíritos melhores que assumirão algumas diretrizes e que proporcionarão essa transformação e essa mudança. Então, aqui temos uma fala do Dr. Bezerra de Menezes, pela psicografia de Divaldo Franco. Não podemos negar que esse é o grande momento de transição do mundo de provas e expiação para o mundo de regeneração. Isso ele fala em 2004. Então, já estava iniciando esse processo. Joana de Ângeles nos fala no livro Momentos de Harmonia. Dá-se nesse momento a renovação do planeta, graças à qualidade dos espíritos que começam a habitá-lo, enriquecidos de títulos de enobrecimento e de interesse fraternal. Então, Jesus convida a espiritualidade elevada para vir habitar a Terra. E essa espiritualidade consegue acesso ao coração daqueles de boa vontade, que estão esperando pela lei de amor do Cristo seja mais universal, que a lei do amor do Cristo seja exercida de forma que todas as pessoas a compreendam de forma mais fácil. Então, esse convite, acontece esse convite, a qualidade dos espíritos começa a modificar. Lentamente vai se modificando. Em 1999, Divaldo Franco nos disse que em 2025, 200 mil espíritos altamente evoluídos retornariam à Terra. Então, daqui a pouco, gente? Estamos quase lá, mais 5 aninhos aí, nós estamos recebendo 200 mil espíritos altamente evoluídos. Então, eles não virão todos de uma vez só, Estão vindo aos poucos. E aí, nesta data, já estarão retornando aqui na aproximação planetária para fazer a modificação perispiritual, a adequação ao planeta, para que eles possam renascer por aqui. Chico Xavier, no plantão de respostas, nos fala que Emmanuel afirma que a Terra será um mundo regenerado por volta de 2057. Então, estamos quase lá. Alguns mais jovens talvez alcancem, essa data e vejam esses ares da regeneração chegando no planeta Terra. No ano de 2060, estarão habitando a Terra espíritos que, pela sua índole, têm todas as qualidades para habitar um mundo de regeneração. Então, aqueles que reencarnaram próximos a 2025, em 2060 terão condições plenas de estarem na idade adulta, assumindo controle e transformação de várias diretrizes no nosso planeta. Então, é assim que nós enxergamos a nova era. A nova era, ela começa dentro de cada homem, começa com a vontade de se reabilitar, com a vontade de se regenerar e se transformar. Ela passa pelas modificações coletivas que nós vemos acontecendo no nosso mundo, de forma a revelar tudo aquilo que nós não queremos, em princípio. Então, começam a surgir essas transformações e nós vemos que ali aquilo não pode mais existir no nosso mundo. E passa também por todos esses cataclismas e por essas condições de vírus, quais nós estamos vivendo, que nos obrigam a silenciar e a internalizar o nosso pensamento.
Então, são essas as principais transformações da nova era. A transição para uma nova era está inserida em um planejamento divino. Isso está acontecendo porque Deus permite. A espiritualidade tem propiciado alertas e orientações continuadas, mas mantendo a tônica de apoio e consolo. A espiritualidade está sempre dando os alertas e puxões de orelha, mas dando sempre o apoio e o consolo. E aqui uma fala de Emmanuel, no livro A Vida Responde. A influência do Espírito, em verdade, a feição de movimento libertador das consciências, será precioso fator de evolução em toda parte. Então, a influência do Espiritismo, ela será um fator precioso para a nossa evolução. Em toda parte, o Espiritismo estará inserido como conceitos e valores que vão transformando o homem de dentro para fora. Em todos os setores do crescimento terrestre, à frente do futuro, ensinará e levantará, construindo e consolando com a verdade, a nortear-lhe a marcha redentora. Então, os Espíritos terão o Consolador prometido, como as bases para a nossa evolução, como ali tudo que nós precisamos entender e nos transformar, tem ali na codificação para essa mudança ser feita. Então, vemos através da busca da espiritualização, superação das dores e construção de uma nova sociedade, a humanidade caminha para a regeneração das consciências. Então, é preciso que haja essa renovação, que haja primeiro a destruição do que está velho, do que está feio, do que está comprometido, do que não cabe mais no nosso mundo. Depois dessas bases sólidas, vão ser construída a nova humanidade, a nova sociedade e a regeneração das consciências. E aí vemos a fala do Mestre Jesus: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E é isso mesmo que acontecerá na nova era. Nós seremos herdeiros de tudo aquilo que Deus sempre quis que nós herdássemos. O seu reino de paz, o seu reino de amor, de harmonia e de felicidade. Então seremos os herdeiros da terra, aqueles que estiverem prontos para essa regeneração, essa renovação e essa evolução. Aqueles que se mantêm mansos, aqueles que se mantêm humildes, aqueles que se mantêm pacíficos, como era nosso Mestre Jesus. Então, agradeço a todos, muito obrigada, fiquem com Jesus, tenham uma excelente noite. E agradecemos a vocês, internautas, por estar nos acompanhando no Facebook ou pelo YouTube. Meus irmãos, passamos a palavra para a nossa amiga Ana Verônica, integrante da diretoria do 24º CEU. Queridos amigos, boa noite. Estamos aqui para fazermos as considerações finais sobre o trabalho da noite, a cargo do 24º CEU e da União Municipal Espírita de Valença. Nossos agradecimentos, primeiramente, a Denise Correia, que teve conosco muito carinho de fazer o trabalho da noite. E nós também precisamos, neste momento, sermos muito gratos a Jesus que nos trouxe até aqui. Diante do momento que nós estamos atravessando, muitas foram as dificuldades para a realização da 60ª Semana Espírita, mas graças a Deus aqui estamos. Então, neste momento, nós precisamos realmente agradecer. Então, vamos fechar os nossos olhos, falar com aquele que tudo sabe, que tudo pode, que tudo vê, e agradecer sempre. A gratidão tem que ser a pauta de nossas vidas neste momento. Te agradecemos muito, Jesus, pelo teu imenso amor por todos nós. Te agradecemos muito pela realização do nosso trabalho da noite e por tudo que temos conseguido realizar e empreender durante este período. Pedimos as tuas bênçãos para todas as casas que compõem o 24º CEU, todas as casas que compõem a União Espírita de Valença, porque é um trabalho longo, de muito tempo,
e de muita dedicação e amor. Que a companheira que fez uso da palavra nesta noite possa ser cada vez mais abençoada e possa estar colaborando sempre que for necessário o seu trabalho. E que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia com todos nós, continue iluminando os nossos caminhos para que continuemos a nossa jornada de trabalhadores. Somos chamados de trabalhadores da última hora, mas nós gostaríamos de ser trabalhadores de todas as horas na tua seara, Senhor. Sê conosco agora e sempre, e que o teu amor infinito nunca nos falte, e que nós também estejamos sempre ligados a ti. Jesus, o mestre desta nova era, seja conosco, agora e sempre. Muito obrigada, Senhor.